Chamar o irmão Norberto. Pai, usa o teu instrumento nessa noite para trazer a palavra que há de edificar sua igreja, Senhor. Ó Deus, sabemos, ó Deus, o Senhor usa, ó Deus, os teus servos, ó Pai, que o Norberto nessa noite seja, Senhor, o teu porta-voz, ó Pai. A tua voz para edificar a tua igreja, o teu povo, Senhor. Que ele seja o teu instrumento, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Que horas? Depois da pregação? Por favor, abram a Bíblia de vocês em Ezequiel 2:1. Ai, ai. Bom, Ezequiel 2:1. Esta voz me disse, na verdade, um pouco antes dessa passagem aqui, Ezequiel viu a glória de Deus e caiu ao chão, tá? Então, por isso que falou, ele escutou uma voz, falou assim, ó, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim, ele e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração, e eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. O que me chamou bastante atenção aqui foi logo o primeiro versículo, que fala assim, ó, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Olha, irmãos, o que eu vejo que hoje muito acontece conosco é que nós, principalmente a igreja, digo principalmente porque nós somos referência, nós temos que ser luzes para o mundo, né? Às vezes, o nosso semblante, a nossa postura, o nosso jeito, o nosso posicionamento não reflete de forma alguma a glória de Deus em nossas vidas. Então, me chamou muita atenção aí, apesar que nesse caso, eu percebi que, lendo um pouco para trás, que na verdade Ezequiel estava para baixo por causa da glória de Deus. Eu até achei um pouco estranho isso, porque o entendimento foi meu que ele estava triste com a situação do povo. Ele é um profeta que estava ministrando, estava
ele era um sacerdote também, ele era as duas coisas, Ezequiel, mas para o povo que estava na Babilônia, escravo. Então, a situação também deixou ele para baixo. E eu, apesar de não sentir referência ali, eu senti que a postura dele estava errada, porque Deus mandou ele se colocar de pé nessa hora, né? E aí eu saí procurando alguns entendimentos, né? E eu percebi que várias pessoas também tinham esse mesmo entendimento, mas não importa, né? Eu acredito muito na postura, né? Então, eu vejo assim que Deus falou para Ezequiel assim, fique de pé, está vendo aqui, ó, põe-te de pé que eu falarei contigo. Sinceramente falando, eu não vejo aqui Deus falando assim para Ezequiel, Ezequiel, eu sou seu Deus, eu sou seu líder, eu sou seu chefe, eu sou seu pai, fica de pé, porque você me deve respeito. Sinceramente, eu não percebi isso, não. Tá? Isso é coisa do homem. Porque Deus fala conosco, irmãos, aonde nós estivermos. Você pode estar na cama deitado, você pode estar de pé, você pode estar correndo, você pode estar andando de bicicleta. Aonde você estiver, você pode estar no banheiro sentado. Ele está falando com você. Porque, inclusive, isso que eu falei agora é obra de Deus. E é uma das maravilhas do Senhor também. Em qualquer lugar. Então, nessa hora aqui, que eu percebi que Deus não estava falando para ele, ó, eu sou seu líder, hein? Olha, você se põe de pé que eu quero falar. Não, ele estava falando para ele assim, ó, muda a atitude sua. Levanta e se posiciona. Um tempo atrás, irmãos, eu tive algumas crises de ansiedade, sabe? E nessas crises aí, como a coisa foi se repetindo por um longo tempo, eu acabei tendo que procurar uma ajuda de médico. E eu consegui, assim, fui tratando com o médico, ele me deu alta. Eu tive alta da ansiedade, não tomei mais remédio, mais nada. Passou um tempo, voltou novamente. E aí eu fui tratando novamente. Só que eu, conversando com um amigo meu, o professor de violão meu, ali de guitarra, o que ele falou para mim? Que ele estava dirigindo o carro dele, estava contando a situação para ele, que a gente ficou bastante amigo, né? Aí ele estava dirigindo o carro dele, ele me contou que ele tinha que pegar o filho na escola, e ele estava dirigindo, de repente ele teve uma sensação ruim, disparou o coração. Ele falou assim que ele tinha certeza que ele estava tendo um ataque, alguma coisa no coração. E ele ligou para a esposa e falou assim, ó, pega lá o nosso filho, Samuel, que eu não vou poder ir buscá-lo, e foi em direção para o hospital. Falou, eu vou direto para o ponto-socorro para ser atendido, porque eu estou tendo um ataque, ele falou, no coração. No meio do caminho, ele sentiu que aquilo não era um ataque do coração. Ele sentiu que aquilo era um ataque de pânico. Ele estava tendo um ataque de pânico mesmo, e daqueles severos. Ele encostou o carro e ele tomou uma decisão nessa hora. Porque ele já tinha, ele contou para mim que na família dele tinha algumas pessoas que estavam em tratamento por causa desse tipo de coisa. Por causa do pânico, por causa da ansiedade. Ele, então, encostou o carro e tomou uma atitude. Qual foi a atitude? Ele enfrentou o problema. O que ele fez? Ele se levantou, ele se posicionou e ele brigou com aquilo que estava atacando ele. Falou assim, ó, você não tem o direito de fazer isso comigo. Você não me pertence, sai fora agora. Ele enfrentou essa posição, ele se posicionou de uma forma em que ele enfrentou o problema da ansiedade dele, não assim, simplesmente de falar, mas ele tomou posição mesmo, aqui não. E ele conseguiu, em alguns poucos dias, resolver o problema dele. Ele não teve mais, ele nunca tomou remédio, e ele não tem mais crise de ansiedade nenhuma. Eu, escutando isso, fiz o que ele falou. Exatamente o que ele falou. E eu resolvi meu problema também. Eu quero falando isso para vocês, porque foi um posicionamento que eu tive, foi um posicionamento que ele teve, que tratou de resolver o problema. Irmãos, eu fico às vezes incomodado, porque meu pai era técnico de futebol, né? Então, quando eu sentava com ele do lado, ele tinha uma visão que eu não tinha como ter a visão dele, né? Ele era experiência naquilo, né?
E quando eu falo dessas coisas, eu vejo o Jeidson aí, que é psicanalista, eu fico assim, ele deve estar me analisando assim, falando assim, tá bom, vai, tudo bem, mas é um pedacinho, né? Gente, eu sei que é um pedacinho, tem muito mais coisa por fora disso. Até meu médico falou, isso tem um nome. Eu falei, o que é? Técnica do enfrentamento. Eu nem sabia que tinha, né? E resolveu o problema. Bom, aí, o que a gente percebe ali? Isso que Deus requereu do Ezequiel. Falou, Ezequiel, levanta, sai dessa situação que você está, muda essa postura sua, eu quero falar com você. Trouxe o Ezequiel para uma nova realidade, para poder falar com ele. A postura, irmão, é uma coisa assim para nós, é uma coisa muito importante como cristão. Tá? E eu vejo que muito do que nós somos, eu acredito que muito não, acho que totalmente que nós somos, irmãos, estão descritas nas 7 igrejas do Apocalipse. Muito que nós somos. Ali, Deus traz uma característica, que é uma característica de como é a igreja dele. Como tem sido e como é a igreja dele. Eu tive a oportunidade de ministrar 2 palavras seguidas aqui sobre as 7 igrejas. Depois que eu ministrei, aí que eu tive uma aula no seminário de teologia que eu estou fazendo, sobre isso também. Uma coisa interessante que eu achei ali, bom, primeira coisa, eu queria falar uma coisa para vocês, irmãos. A gente precisa desmistificar um pouco o Apocalipse. Tá? Como assim? Às vezes a gente olha para aquilo de forma assustadora, com aquelas imagens, aquelas coisas todas que estão descritas lá. Tá? Mas a gente tem que se posicionar como, assim, entendendo o que aconteceu, né? Por exemplo, João recebeu uma revelação de coisas que iam acontecer quantos 1000 anos depois. Eles não tinham eletricidade, irmãos. Não tinha arma de fogo. Era lança, era espada. Certo? Eles não tinham nada disso naquela época, não tinha luz. Não tinha nada, era tocha. Entendeu? Então, assim, o que ele via, por exemplo, assim, os céus, ele via as estrelas caindo. Gente, uma estrela é um sol. Todas as estrelas que você olha para o céu, tudo que você vê brilhando no céu é um sol. Não é tão simples assim. Então, uma saraivara de estrelas que caiu na terra, está na cara que não é uma estrela. Então, o que aconteceu? João foi levado pelo anjo a ter visões do que aconteceria com os olhos dele atuais. Então, como é que ele descreveria, por exemplo, um ataque, um bombardeio de mísseis, por exemplo? Como é que ele descreveria um helicóptero, um avião? Comece a prestar atenção. Grandes insetos, que saía fogo da cauda. Começa a pensar nisso. Então, é um exemplo que eu quero dar para você, para a gente desmistificar um pouco. E aí, nós percebemos assim, olha que interessante que Deus fez nas 7 igrejas da Ásia. O que ele escolheu? 7 igrejas, certo? Só que só existia uma na época que o João escreveu. Éfeso era a única. Das 7 que ele escolheu, Éfeso era a única. Éfeso foi fundada no ano 30 e foi até o ano 100. Certo? Éfeso era conhecida como desejável, agradável de Deus. Tá? Ela, então, era uma igreja que ela era conhecida como desejável, agradável de Deus. Né? Ela era conhecida no período dela, a período da igreja primitiva ou apostólica. Tá? Ele teve uma repreensão. Éfeso falou, Jesus mostrou para ele que eles estavam perdendo o primeiro amor, depois deu as consequências disso e falou o que deveria ser feito. Assim acontece com as 7 igrejas. A segunda, Esmirna, quer dizer, o nome mirra, amarga ou amargurada, ela viveu do século 100 ao século 300. A gente não vê isso na Bíblia. A gente sabe pela história. Então, o que você percebe nesse caso? Já não tinha essa igreja quando João escreveu. Quer dizer, olha, irmãos, naquela época não é que só tinha Éfeso, tá? É que tinha Colossos, tinha Corinto, tinha várias igrejas. O problema é que Deus escolheu 7. E essas 7 que eu estou falando, que estão ali no Apocalipse, tá?
Então, Esmirna era conhecida numa época como igreja perseguida. Ela é a igreja da perseguição, onde foi, né? Logo depois de Esmirna, apareceu Pérgamo. Pérgamo, ela começou no ano 300 e terminou no ano 600. Ora, João escreveu uma carta para uma igreja que ia começar 200 anos depois que ele morreu. 200 anos que ele morreu. Pérgamo era uma igreja que o nome significa casada, completamente casada. Ela foi conhecida como uma igreja casada com o Estado, igreja estatal. Ano 300, você sabe que houve o quê? Constantino entrou para a igreja, ele fez o sincretismo, que é aquilo que a gente conhece, que pegou festas pagãs, festas de outros deuses, trouxe, por exemplo, uma adoração que não existia ao deus Sol, Ra, 25 de dezembro. Pegou uma outra adoração que não tinha, o nascimento de Cristo, juntou numa coisa só e fez uma festa. Todas essas coisas que foram aparecendo, foram lá que foram colocadas. A gente não vê na palavra a data de nascimento de Jesus. Né? Ó, por favor, hein? Não estou falando que você não, do Natal, tá? Para mim, pessoalmente, Beto, eu sempre me coloco aqui quando eu falo, abro para o pastor me corrigir se eu estiver errado. Para mim, todos os dias é de Cristo. Inclusive dia 25 de dezembro. Inclusive. Então, se você quiser comemorar o nascimento de Cristo todos os dias, inclusive 25 de dezembro, você pode. O problema é que, hoje em dia, o que eu vejo muito é que, por exemplo, alguém lá atrás pega uma data, rouba, e aí as pessoas falam, não, você não pode fazer nada porque é o Deus Sol. Eu vou falar para você, não dá na mão de Satanás o que Deus criou. Esse dia é do Senhor. Não interessa quem tentou roubar de você. Tá? Depois dessa igreja de Pérgamo, veio uma outra igreja chamada Tiatira. E a igreja de Tiatira, ela era uma igreja que veio do ano 600 ao ano 1500. 1000 anos, conhecido como período das trevas. Olha que beleza que é. Essa igreja era conhecida como igreja papal. Papal. Tiatira, a característica principal dela era a adoração, ela era permissiva com Jezabel. Tá? E mais ou menos assim, ela foi até 1500 e pouco, e mais ou menos em 1400 houve uma divisão, que a igreja dividiu entre católica, apostólica romana e ortodoxa grega, nessa fase. Um pouco à frente veio a próxima igreja, que é Sardes, que quer dizer remanescentes ou remanescentes restaurados, que começou no ano 1700 e segue até hoje. É conhecida como Igreja da Reforma, Sardes. Nós estamos em reforma ainda. Aí já começa assim, a igreja começou em 1700 e não terminou. Tá? Depois dessa igreja vem Filadélfia, que quer dizer amor fraternal, e é uma igreja conhecida como igreja do período missionário, uma igreja missionária, né? Tanto Esmirna como Filadélfia não tiveram repreensão. Deus não achou nada errado. Filadélfia era a igreja das portas abertas, certo? E aí você vê que tem um panorama, se você começar a ler com calma ali, capítulo 2 e 3, tá? Capítulo 1, o João vai falar por como ele recebeu a revelação, que ele viu Cristo, que como o anjo que falou com ele. 2 e 3 são as cartas às igrejas, tá? E a última igreja é Laodiceia. Laodiceia quer dizer o quê? Foi em 1900 que Filadélfia foi em 1800 para frente, Laodiceia 1900 para frente. Ou seja, João escreveu uma carta para uma igreja que estava 1900 anos depois que ele partiu. Tá? Laodiceia quer dizer opinião, crítica, voz do povo, democracia. Democracia. Ela foi a única igreja que não teve nenhum elogio. Nenhum elogio.
Laodiceia. Ela é uma igreja que, assim, ela foi conhecida como uma igreja apóstata. No tempo de igreja apóstata. Qualquer semelhança conosco hoje em dia, né? Uma igreja onde todo mundo tem opinião, todo mundo tem o direito de falar o que quer, democrática. Junta 3, 4, 10, faz um conselho, tira o pastor, põe o pastor, traz alguém, muda para cá, põe o horário, tira o horário, faz a liturgia do culto, começa a tal hora, não pode atrasar, termina a tal hora o louvor, fala baixo, não grita, não dê vazão para as coisas. Depois começa recado, faz uma liturgia. Depois você prega, não pode passar de meia hora, senão cansa. Olha o que você fala, presta atenção no que você diz. Virou assim, todo mundo tem direito de falar o que quer, democrática. E Deus falou, vocês tiraram Cristo da igreja. Então, é bom a gente olhar isso daí, para a gente entender as coisas que estão acontecendo conosco, como é que nós estamos nos caminhando, como é que nós estamos levando a vida nossa, e qual a característica que nós temos hoje. Nós temos que ser uma igreja, gente, fervorosa no Espírito, é Ele que tem que comandar a igreja de Deus. Não é eu acho isso, eu acho aquilo. Se você falar eu acho aquilo, porque o Espírito Santo me revelou, parabéns. Agora, se você falar assim, ó, tem que ser 20 minutos de pregação porque os irmãos não aguentam, problema. Não é isso. O que é que Deus quer? Hoje em dia nós estamos passando por uma situação, para mim, muito difícil por causa disso. E eu vejo assim que a característica principal é um comodismo. As pessoas estão acomodadas. Elas estão, assim, tranquilas, né? Acomodadas. E o que a gente percebe é que existe muita cobrança pelo comportamento das pessoas também. Está acomodada, a liderança vê as pessoas se comportando de forma muito legal. E a coisa, às vezes, ela é difícil, porque as pessoas não estão caminhando na dispensação da graça, sabe? Algumas pessoas estão esfriando, da pandemia. Você vê na internet agora, muitas pessoas não estão aqui, tem 4 pessoas online assistindo. Cadê? Ah, não vou porque está a pandemia, vou morrer. O mercado não morre, um ônibus lotado com 150 pessoas dentro não morre, metrô não tem lugar para sentar, não morre, trabalhar não morre, atender cliente não morre, ganhar dinheiro não morre, no banco não morre, na igreja mata na hora. A igreja assassina. E tem 4 pessoas assistindo. Cadê o resto das pessoas que falaram que estavam com medo da pandemia, mas estavam vendo a palavra online? Ah, mas eu vejo outro dia. Sinceramente, irmãos, eu penso realmente se isso aí é... E eu vejo um outro lado também, que é a gente percebendo que a igreja está acontecendo esse monte de coisa, a gente preocupado em trazer a pessoa voltando, corrigindo as pessoas que nós temos que corrigir realmente, a liderança tem que ajudar nesse ponto, mas aí aplica tanto a lei, que se afasta da palavra também, da graça. Aí vira o quê? Só lei. Fazendo errado, está fazendo errado, acerta. Sabe, irmãos, olha, eu vou falar para você uma coisa. Eu posso descer as águas, aceitar Cristo com a minha voz, mudar minha vida e não conhecer Jesus Cristo, nem o Espírito Santo. Eu posso fazer isso. Quantas pessoas que eu sei que estão bem de vida? Quantas pessoas que eu conheço que não conhecem a Cristo, que não fumam, que não roubam, que não mentem e têm um casamento exemplar? Então, às vezes, a gente está tão preocupado com o comportamento da pessoa e não está preocupado com o que a pessoa está buscando também. Então, eu vejo assim que essas coisas... Porque, olha, eu vi, nós temos exemplos na igreja que é o seguinte, eu vejo pessoas tentando largar de fumar, não larga. Quando o Espírito toca no coração, para na hora. O que eu penso?
que os sinais externos mostram o caminho que a pessoa está tomando. Certo? Mas que a intimidade com o Senhor vai trazer a santificação também. Então, o que nós temos que fazer, então, com a postura é essa, falar, ó, olhar, perceber o que está acontecendo e levar a pessoa a buscar, né? Quando Ezequiel ali, assim, nós temos que trabalhar com o Espírito Santo na nossa vida, deixar o Espírito Santo trabalhar. E nós temos que orientar as pessoas que não conseguem perceber isso, a presença do Espírito, né? Quando Ezequiel falou assim, ó, esta voz me disse, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo, então ele ficou de pé. Não. Então entrou em mim o Espírito, quando falava, e me pôs em pé. E eu ouvi que falava. Essa é a vida verdadeira. É isso que eu quero falar para você. Nós temos que dar espaço, vazão. Nós temos que deixar o Espírito Santo comandar a nossa vida. Irmãos, eu conheço muita gente que se comporta de um jeito aqui e lá fora de outro. Muita gente. Eu confesso para você que muitas vezes eu fiz isso na minha vida. Porque eu sou humano, que nem todo mundo é, e falho. Não vou falar para vocês que eu estou, né? Ah, lá, está falando santão. Me coloca como menos do que qualquer um de vocês aqui. Tá? Que por isso que eu falo, é complicado você enxergar isso daí, tá? Mas a pessoa se preocupa tanto em fazer certo que ela esquece que a própria lei não salva a pessoa. Olha só, Paulo escreveu uma carta para os romanos. E ele falou assim, ó, eu vou ler para vocês, não precisa abrir. Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale a boca. Cala a boca. Olha só, irmãos. E todo mundo seja culpável perante Deus. Você não é melhor porque você se faz de santarrão, não, irmão. Nem eu. Somos todos pecadores iguais. Tá bom? Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É referência para nós. Nós hoje que vivemos numa dispensação, somos da igreja e vivemos na dispensação da graça, a lei é referência. É para mostrar o que está acontecendo na sua vida. Não é que ela tem que ser seguida e você esquecer o espírito da lei. Qual a característica do fariseu? Ele seguia tanto a lei que ele esqueceu de seguir o espírito da lei. Isso que eu estou falando é referência só. Olha só, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale a boca. Nós temos que ser mais humildes, irmãos. Ajudar quem está precisando e não colocar a mão, assim, no sentido de destruição, entendeu? Olha, uma das coisas que me chama bastante atenção, que eu acho que é uma coisa que todos nós temos, e temos que buscar, e temos que trabalhar, está em Mateus 28, 18, que é a grande comissão. O que é isso? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Estou falando de postura para você. Estou falando de uma coisa que Deus quer que você faça. Deus quer que eu faça isso. Ah, mas espera aí, eu não sou evangelista. Não, irmão, não confunda as coisas. Não confunda. Você não precisa ser um evangelista para atender um chamado do Senhor. Ah, mas isso eu não gosto de levar a palavra porque eu não sei o que eu vou falar. Não, irmãos, quem vai falar é o Senhor através da sua vida. Se posiciona, se levanta. Você é rei e sacerdote no reino. Se coloca como isso. Deus vai usar a sua boca. Esse chamado aqui não é para o evangelista. Quero explicar uma coisa para você.
Você tem lá em Gálatas 5, 22, 23, o fruto do Espírito. Depois você tem lá uma referência, Coríntios 12, 4, falando dos dons que são dados pelo Espírito Santo, que estão em 1 Coríntios 12, 7, para frente. Tá? Depois você tem em 1 Coríntios 12, 5, falando dos serviços que Cristo dá, que estão relacionados em Efésios 4, 11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Tá? Depois, em 1 Coríntios 12, 6, você tem os dons motivacionais que Deus dá e está listado em Romanos 4, 8. Lá está falando. O primeiro, você recebe isso no meio da sua caminhada, certo? Que são os dons do Espírito. Lógico, o fruto, irmãos, é consequência da sua intimidade com Deus. Tá? Mas os dons você recebe no meio da sua caminhada. Jesus tem um ministério para alguns, que são os 5 ministérios. E tem os dons motivacionais, que são coisas que a pessoa nasce com ele. Por exemplo, quais são os dons motivacionais que está em Romanos? Dom de contribuição, dom de serviço, diaconato. Tem gente que nasce servindo, nasce arrumando, nasce trabalhando. Dom de ensino, está escrito lá. A pessoa sabe ensinar, ela pega e explica, todo mundo entende. Dom de contribuição, dom de socorro, dom de misericórdia. Tem gente que tem misericórdia, só tem misericórdia. Dom de presidir, o cara nasce como administrador natural. Você pode ser o rei, o top, chefe de 50 igrejas. Se você não tem o dom de presidir, vai ser uma bagunça. Você tem que pegar aquele que nasceu com o dom de presidir e falar, preside aí para mim. Pronto, vai estar tudo arrumado. São dons que Deus deu. Nós temos profecia no dom do Espírito, nós temos profecia do profeta no ministério de Cristo, e nós temos os dons motivacionais profecia. São 3 jeitos diferentes. E nós temos também, são 3 formas diferentes. A Trindade é uma só, tá, irmão? São 3 em um só. E o evangelista é a mesma coisa. Não confunda o ministério evangelístico dado por Cristo nos 5 ministérios com o evangelismo que você tem que fazer dia a dia. Essa é a postura que eu queria falar para vocês. Esse é o levantamento. Não confunda, mas eu não sou. Ninguém perguntou, Deus deu uma ordem, ide. Mas eu não gosto, porque as pessoas, não importa, irmão. A postura que manda, a gente não pode fazer assim. Eu sei que primeiro, nesse atender o chamado, a primeira luta é com a gente mesmo. A primeira luta é assim, ó. Eu vou, mas eu não sei, mas eu vou, que eu vou escutar o Pai. Irmão, se Deus quer, como vai dar errado? Obedece à vontade do Senhor, que vai dar tudo bem, né? Não vai ser fácil. Eu sei que não vai ser fácil, porque quando você está ajudando pessoas, e pessoas, sinceramente, é muito problemático, irmão. Eles vão te ofender, vão te caluniar, você está ajudando a pessoa, ela está te caluniando, vão falar mal de você, e você vai estar lá, faz um negócio para ele, faz de novo, e a pessoa... Mas é uma coisa que você tem que fazer, que Deus está falando, você tem que se desprender para fazer esse tipo de coisa. Olha, eu tenho uma pessoa que eu estava trabalhando, ele é alcoólatra, né? Ele é totalmente dependente da bebida. Tem hora para beber, bebe, fica insuportável o negócio. E a família pedindo ajuda para mim, e eu trabalhando com o rapaz, levando versículo, levando palavra, levando música, ele lá tocava violão com ele, louvava, e a família levando ele para o pior, entendeu? Para o trabalho, tá? Para o centro. A mesma família, eu puxando de um lado... Trouxe ele algumas vezes aqui, e a família que pedindo minha ajuda, falava que eu estava errado, levando para o outro. Chegou numa situação insustentável. Eu me afastei. Fui acusado de ter abandonado.
assim, vira a cara, acusa que você está errado, porque você queria levar para Cristo, onde já se viu um negócio desse. E pede ajuda. Fala, e quando mais precisava, você virou as costas para ele. Então, gente, olha, isso é uma coisa que é importante a gente entender, que não é fácil, mas nós temos que nos posicionar. Eu quero falar uma coisa para vocês, que eu quero assim, às vezes eu percebo que algumas pessoas que vão ministrar falam assim, essa palavra veio para mim primeiro, no sentido de humildade. Algumas pessoas falam isso só para quebrar um gelo, às vezes eu percebo, mas, olha, é para mim, realmente, tá? Quero que você entenda isso agora, tá? Na igreja primitiva lá, quando Cristo falou para os discípulos, né, eu vou e vocês vão ser dispersos. E aconteceu, né? Ele foi levado e foi disperso a igreja. Depois ele voltou, ficou com uns versículos até de novo subir e juntou de novo a patota dele, certo? E aquele tempo eram 120 pessoas. Cristo, Deus, vivo, veio na terra. Quando foi embora tinha 120 pessoas seguindo ele. Que eles, com a família, oravam, né? E Jesus falou que depois ia vir o Espírito Santo, daí que eles iam sair, né? Eles iam em fases até levar a palavra, lembra? Judéia, tal, depois com o fim do mundo, etc., né? Fica em Jerusalém por enquanto, tal. Aí veio, né? Aconteceu o que aconteceu em Pentecostes, que foi o Espírito Santo, foi a partir daquele momento, vamos dizer assim, começou a dispensação da graça. O Espírito Santo fazia parte de todos aqueles que aceitavam Jesus e eram batizados. Ele já era dessa forma, que antes que não era assim, tá? E aí, com as ministrações, Deus acrescentava na igreja. Ia acrescentando. Certo? Logicamente, Deus acrescenta a igreja. Tá? Por que não está acrescentando? Sabe, irmãos? Estou trazendo para mim, tá? Por quê? Quem é o culpado? É Deus que não quer salvar ninguém? É Deus que não quer trazer ninguém para cá? É Ele culpado? É Ele o culpado, é Deus? Por acaso? Só tem um culpado. Lembrem-se que isso daqui, ó, são muros. E nós somos a igreja de Cristo. E não pense porque você não é pastor e você não é liderança que você não tem culpa. Todos nós estamos num barco. No mesmo barco. Lógico que quanto mais é dado, mais é cobrado. Todo mundo sabe disso, né? Por isso que é perigoso você receber um ministério e não executar o ministério que você tem, né? Para mim, a parábola dos talentos, é isso que ele quis dizer ali. Esse é o problema. Então, o que está acontecendo, irmão, com a gente? Como é que as coisas estão acontecendo? Será? Porque, olha, tem gente que trabalha num lugar e ninguém sabe que é cristão. Ninguém nem imagina. Tá? Não estou falando para você que as pessoas não podem confundir. Tem pessoas que são assim, ó, chato pra caramba, mas chato mesmo, sabe? Arrogante, prepotente, eu sou de Cristo. É melhor então as pessoas continuar não sabendo que você é de Cristo, tá? O que eu falo para você, nós, cristãos, nós temos que ser aquelas pessoas que não vai ser porque você falou que é de Cristo que as pessoas vão perceber em você alguma coisa diferente. Você de boca fechada, eu, quieto, com as minhas atitudes, as pessoas vão olhar para mim e vão olhar para você, onde você trabalha. Imagina só, você está no lugar, um furdúncio, um rolo, demissão para acontecer, sabe, sem cliente, aquela confusão toda, gente, pai de família,
eles olham para você e você está lá. Postura cristã, íntegro, feliz, sorriso no rosto, forte, inabalável. Sabe o que isso vai acontecer? Admiração. O mundo precisa disso. Eles vão chegar para você e falar assim, ó, o que é que você tem que você é desse jeito? Por que que você é assim? Por que que o mundo está acabando e você está desse jeito? Me explica como você consegue ser íntegro, ser justo, ser honesto nessa confusão que nós estamos vivendo. Aí você vai falar para ele, eu conheci uma pessoa que me fez isso. Aí você vai falar de Cristo para ele. Não é porque você vai chegar num lugar lá e falar assim para todo mundo, ó, escuta aqui, ó, eu não participo de nada que vocês estão fazendo, não concordo com vocês porque eu sou de Cristo, tá? Tchau. Sabe o que vai acontecer? O cara vai olhar para você e vai falar assim, ó, nunca eu vou querer ser esse cara aí. Esse eu nunca vou querer ser igual a ele. Ou aquelas pessoas que andam assim, ó, o mundo nas costas, eu sou de Cristo. Quem é que vai olhar de fora, olhar você, corcunda, sofrendo, com essa cara de funeral, e falar que quer ser você? Quem é que vai fazer isso com a gente? Como é que as pessoas estão me vendo aí fora? Será que eu estou sendo uma pessoa que está atraindo as pessoas para Cristo, ou estou afastando? O que está acontecendo? Sabe, irmãos, a postura vai. Nós temos que ser referência, nós temos que ser luz. Nós não podemos andar com um pedaço de pau na mão e falar assim, ó, você está errado, pá! O que você vai ganhar com isso? Presta atenção numa coisa, você não tem que ganhar da pessoa, você tem que ganhar a pessoa. Você não tem que ganhar dela. Eu conheço a palavra, alguma coisa, eu vou ganhar na discussão. Vou falar assim, olha, você está errado porque eu estou certo, você está falando coisa que você não entende, porque eu sei, beleza, ganhei até um troféu. Está aqui, ó, você ganhou um troféu que você está certo. E a pessoa nunca mais vai querer falar nem com você mais. Olha, as pessoas, o termo inveja por si só é pejorativo, tá? Demais. Mas inveja positiva é uma coisa legal. O que é inveja positiva? É eu olhar alguém, é eu olhar, por exemplo, o Rogério lá e falar assim, ó, o Rogério tem uma postura, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual ao Jeito, o Carlos, o Amir, quero ser igual a todas essas pessoas. Você vai despertar, não é aquela inveja de você ficar com ciúme, de querer ter a coisa da pessoa, mas é aquele negócio positivo que você vai chegar para a pessoa e falar assim, escuta, me explica. Me mostra, por que que você é assim? É isso, é essa postura, irmão. Levanta, Ezequiel, levanta, que Deus está querendo falar com você, levanta. Levanta. Olha, a gente tem alguns exemplos, ó, Daniel, Babilônia também, mesma época, tá? Foi levado cativo, era da Israel, o rei era o Joaquim, foi levado cativo, Nabucodonosor. Chegou lá, Daniel, o que Daniel fez? Escuta aqui, não vou comer essa comida, não quero essa comida, não vou seguir você, tá bom? Foi isso que ele fez? Daniel foi reconhecido pela honra que ele deu a Nabucodonosor. Foi colocado sobre ele uma autoridade, ele respeitou a autoridade. E o que Daniel fez? Chegou no eunuco, falou assim, eunuco, ó, eu não quero comer essa comida contaminada, hein? Mas eu não queria que você contasse para o rei também. Deus veio nessa história e converteu o coração do eunuco para aquilo que o Daniel estava falando. E o que o eunuco falou? Tá, olha, eu posso até te ajudar, só que é o seguinte, como é que vai ficar daqui a uns dias, você vai estar amarelo, branco, aí desmaiando, porque você não come nada? Não, faz o seguinte então, ó, eu vou comer minha comida, você não conta nada para ninguém, ó, fez um 7-1, irmão. Fez mesmo. E Deus falou, e se você ler lá, Deus abençoou essa história.
Daí daqui uns dias você volta, uns 10 dias, você olha para a cara da gente, se a gente tiver branco, pálido, daí a gente conversa. Estavam lá, fortão, bronzeado de sol, fortão. Então ele honrou, ele deu um jeito na situação, ele honrou. Você não tem que ganhar de ninguém, você tem que ganhar a pessoa. E se ele tivesse chegado lá e botado o pé, arrebentado com tudo, o que ia acontecer com ele? O que ia acontecer com a palavra que ele estava levando? O que ia acontecer? Olha, vou dar um outro exemplo para vocês aqui, tá? De uma pessoa que escreveu 13 livros do Novo Testamento. Ele, Paulo. Tá? 1 Coríntios 9,19 para frente, ó. Porque, sendo o livro de todos, olha Paulo falando o que ele fez pelo Evangelho, hein? Tá? Sendo o livro de todos, eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar o judeu, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo ainda vivesse, para ganhar as almas que vivem debaixo da lei, embora não seja eu debaixo da lei. E olha só o que Paulo está falando. Fui lá e dei um 7-1 na galera, fiz de conta que era que nem eles, para poder levar a palavra e ganhar a pessoa. Desculpa o jeito que eu estou falando, mas está escrito isso. Eu estou falando do jeito popular para você entender o que ele falou ali. Ele falou assim, ó, eu não sou isso, eu fui lá e menti que era. Menti que era, para poder ganhar aquela pessoa para Cristo. Vamos continuar? Ao sem lei, como se eu mesmo fosse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fui lá, ó, aqui não tem esse negócio de lei, de Cristo, nada não, hein? Aí, ó. Quer ver? Continuo para você ainda um pouquinho? Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de que, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador dele. Eu conclamo você, irmão, a você dar o braço comigo, com os pastores da igreja, e seguir nessa caminhada, com uma postura de causar inveja no mundo, de levantar suspeita nesse mundo todo aí afora, de olhar para você e falar, quem é você? Eu quero isso que você tem. Não é falar com a boca para fora, eu quero porque eu sou. Ninguém é, não. Está falando lá atrás que nós não somos nada, irmão. Mas nós temos que nos levantar, se posicionar. Ezequiel, põe de pé que eu quero falar com você. Se põe de pé, Ezequiel. Até quando você vai ficar? Ai, eu sofro. Ai, as pessoas me ofendem. Ai, eu fui ajudar. Ai, de tanto que eu me machuquei na vida, eu não quero. Ai, dá muito trabalho. Até quando, irmão? Nós vamos fazer isso? Até quando eu vou ser assim? Até quando eu vou ser assim? Eu conclamo você, irmão, a dar os braços comigo, a igreja toda, e a gente ter o nosso espaço dentro dessa cidade. Eu conclamo para que Deus mude o desígnio da El Shaddai. Ao invés de uma igreja morta, nós queremos uma igreja viva. Nós precisamos de renovação. Nós precisamos de pessoas diferentes. Nós temos que tomar cuidado com a situação, porque é o seguinte, às vezes você está mal, você olha para o lado, o outro também está mal, o outro também está mal, o outro também está mal. Que incentivo você tem? Uma renovação, pessoas buscando, pessoas novas entrando, com vontade. Você vai olhar para o lado e você vai ter referência de pessoas buscando, isso é importante. Você e eu temos que ser referência para esse mundo. Referência do que é ser feliz. Referência do que é servir a Cristo. Alegria, paz. Essa alegria aqui, fruto do Espírito, paz. Nós temos que ter esse tipo de coisa.
Para terminar, eu fico com vontade, às vezes, de pregar igual a Carmen prega, o Cláudio prega. Às vezes, do jeito que a minha irmã prega. Não tem jeito, irmão. Cada um é de um jeito. E você vê o Cláudio pegar, papaizinho do céu, te abraça, meu irmãozinho queridinho. Eu fico admirado de ver esse tipo de ministração. Não tem jeito, irmão. Desculpa, eu quero falar para você o seguinte: a minha ênfase é que nós juntos, nós trabalhemos para o corpo de Cristo, como Paulo fez aqui. Não sejamos prepotentes, nem arrogantes, né? Mas sejamos verdadeiros e nos levantemos para servir o Senhor. E estejamos juntos, cooperando, estamos juntos na mesma situação. Não é porque você não participa de uma liderança que você não é responsável. Tá? Irmãos, eu me perdi na palavra, mas acho que eu completei aqui. Deus abençoe vocês, tá? Tenham uma ótima semana que vai se iniciar agora.